A paz dos seus irmãos, este é o canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcel Rocha e o propósito desse canal é para que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, também compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas sejam alcançadas e também incentivadas para lerem a palavra do Senhor. Amém? Hoje faremos a leitura do dia 26 de janeiro, nos capítulos 24 a 26 do livro de Êxodo. Acompanhe a leitura conosco. Amém? Capítulo 24. Depois disse Deus a Moisés: Subi ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz: Tudo que o Senhor tem falado, faremos. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. Enviou certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bois. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Também tomou o livro do pacto e o leu perante o povo. E o povo disse: Tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu-o sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue do pacto que o Senhor tem feito convosco, no tocante a todas essas coisas. Então subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma calçada de pedra de safira, que parecia com o próprio céu na sua pureza. Deus, porém, não estendeu a sua mão contra os nobres dos filhos de Israel. Eles viram a Deus e comeram e beberam. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte, e espera ali, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para lhos ensinares. E levantando-se Moisés com Josué, seu servidor, subiu ao monte de Deus. Tendo dito aos anciãos: Espera-nos aqui, até que tornemos a vós, eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. E tendo Moisés subido ao monte, a nuvem cobriu o monte. Também a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, no meio da nuvem, Deus chamou a Moisés. Ora, a aparência da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Moisés, porém, entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Capítulo 25. Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, pelos de carneiros, tintas de vermelho, peles de golfinhos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu habite no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira, de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio,
e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Também farás varais de madeira de acácia, que cobrirás de ouro. Meterás os varais das argolas aos lados da arca, para se levar por eles a arca. Os varais permanecerão nas argolas da arca, não serão tirados dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Igualmente farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados. Irmãos. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, das 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e outro querubim na outra extremidade. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas, tendo as faces voltadas um para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1,5 côvado. Cobri-la-ás de ouro puro, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhes farás ao redor uma guarnição de 4 dedos de largura, e ao redor da guarnição farás uma moldura de ouro. Também lhes farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estarão sobre os 4 pés. Junto da guarnição estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, e levar-se-á por eles à mesa. Também farás os seus pratos, as suas colheres, os seus cântaros e as suas tigelas, com que serão oferecidas as libações de ouro puro, os farás. E sobre a mesa porás os pães da proposição perante mim para sempre. Também farás um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará o candelabro, tanto o seu pedestal como a sua haste, os seus copos, os seus cálices e as suas corolas formarão com ele uma só peça. E de seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 de outro. E um braço haverá 3 copos a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola. Também no outro braço 3 copos e modos de flores de amêndoa, com cálice e corola. Assim se farão os 6 braços que saem do candelabro. Mas na haste central haverá 4 copos a modo de flores de amêndoa, com seus cálices e as suas corolas. E um cálice debaixo de 2 braços, formando com a haste uma só peça. Outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste. E ainda outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste. Assim será para os 6 braços que saem do candelabro. Os seus cálices e os seus braços formarão uma só peça com a haste, e todo será de obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus cinzeiros serão de ouro puro. De um talento de ouro puro se fará o candelabro, com todos estes utensílios. Atenta, pois, que os faças conforme o seu modelo,
que te foi mostrado no monte. Agora capítulo 26. O tabernáculo fará de 10 cortinas de linho fino torcido, e de estofa azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás, obra de artífice. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão da mesma medida. 5 cortinas serão enlaçadas, cada uma à outra, e as outras 5 serão enlaçadas da mesma maneira. Farás laçadas de estofa azul na orla da última cortina do primeiro grupo. Assim também farás na orla da primeira cortina do segundo grupo, a saber, 50 laçadas na orla de uma cortina e 50 laçadas na orla da outra. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro e prenderás com eles as cortinas, uma à outra. Assim, o tabernáculo virá a ser um todo. Farás também cortinas de pelos de cabas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 destas cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados, e a largura de cada cortina de 4 côvados. As 11 cortinas serão da mesma medida. E ajuntarás 5 cortinas em um grupo, e as outras 6 cortinas em outro grupo. E dobrarás a 6ª cortina na frente da tenda. E farás 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo, e outras 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. Farás também 50 colchetes de bronze e meterás os colchetes nas laçadas. Assim, ajuntarás a tenda, para que venha a ser um todo. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobejar, penderá aos fundos do tabernáculo. E o côvado que sobejar de um lado e de outro no comprimento das cortinas da tenda, penderá de um e de outro lado do tabernáculo para cobri-lo. Farás também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima desta uma coberta de pele de golfinhos. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácio, as quais serão colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua será de 10 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. 2 colcheiras terá cada tábua, unidas por uma a outra por travessas. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Ao fazeres as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado meridional. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, duas bases debaixo de uma tábua para as suas 2 colcheiras, e 2 bases debaixo da outra para as 2 colcheiras dela. Também para o outro lado do tabernáculo, o que dará o norte, fará 20 tábuas, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo da outra. E para o lado posterior do tabernáculo, o que dá para o ocidente, fará 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo no lado posterior. Por baixo serão duplas, do mesmo modo se estendendo inteiras até a primeira argola em cima. Assim se fará com as 2 tábuas. Elas serão para os 2 cantos. Haverá 8 tábuas com as suas 16 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo da outra. Farás também travessões de madeira de acácio, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, bem como azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o ocidente. O travessão central passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra, e cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro fará as suas argolas, como lugares para os travessões, também os travessões cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que foi te mostrado no monte. Farás também um véu azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido,
com querubins, obra de artífice, que se fará, e o suspenderás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e levarás para dentro do véu a arca do testemunho. Este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Porás o propiciatório sobre a arca do testemunho do Santo dos Santos. Colocarás a mesa fora do véu e o candelabro defronte da mesa, para o lado sul do tabernáculo, e porás a mesa para o lado norte. Farás também para a porta da tenda um resposteiro de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador. E para o resposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia, cobrindo-as de ouro. Os seus colchetes também serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze. Amém, irmãos? Hoje fizemos a leitura do dia 26 de janeiro, nos capítulos 24 a 26 do livro de Êxodo. Amém? Continue conosco, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.